volta com o programa Cultura Debate, hoje falando sobre câncer de mama, afinal estamos aí ainda vivendo o Outubro Rosa, que chama atenção para essa doença. E você pode participar através do Facebook, /TV Cultura do Vale, ou pelo nosso WhatsApp, número 98240324. Paulina, como é que funciona o Grupo Amigas do Peito, desde quando foi criado, e como é que é a organização do grupo? Na verdade, o Amigas do Peito vai completar o ano que vem, em março de 2017, uma década. Nós já estamos comemorando de antemão assim, esses 10 anos de existência. É um projeto da cooperativa, da Unimed, dentro do programa de medicina preventiva. Então, foi pensado como um auxiliar na acolhida do diagnóstico do câncer de mama. A ideia inicial era que os médicos, ginecologistas, agora nós podemos contar com o Dr. Túlio aqui, mastologista, também pudessem dispor desse recurso, né, no auxílio do tratamento das mulheres que tivessem o diagnóstico, junto com esse trabalho de acolhida daquelas que já tinham o diagnóstico há mais tempo, que estavam recebendo. Também, além dessa acolhida, se pensou trabalhar a questão da prevenção, então que esse grupo pudesse também participar nesse processo de divulgar e de desmistificar a ideia do câncer de mama como uma sentença de morte ou de coisas muito irreversíveis, assim. Então, quando alguém chega, nós temos uma participante que já tem o diagnóstico há 3 décadas e ela se mantém no grupo porque o testemunho dela é realmente muito importante. Quem chega assim, quem vem recém-chegada com o diagnóstico, se depara com pessoas que já há 30 anos tiveram diagnóstico, há 20 anos, e que seguem a sua vida, retomam e seguem a vida normalmente. Isso que a gente tem que pensar que há 30 anos os tratamentos eram infinitamente diferentes, né, com menos recursos do que a gente conta nos dias de hoje. Então, esses testemunhos, eles são muito importantes, assim, porque não é alguém que está falando, olha, vai dar tudo certo. É alguém que está mostrando que as coisas realmente dão certo, que a vida retoma, Paulina, né? Que nesse primeiro momento isso é muito importante. Porque apesar de todas essas informações, é claro que num primeiro momento a mulher e a família entram num choque, Sim. numa situação de o que nós vamos fazer, né? Ainda se escuta muito, né? Fui no fundo do poço, o chão se abriu, ou eu fiquei sem chão. Então, são expressões muito frequentes que a gente escuta. Então, é importante poder também saber que aquilo que eu estou sentindo foi sentido por outra pessoa, por outra mulher também que passou pelo processo e que consegue reverter. Então, assim, o objetivo de se oferecer esse grupo, né, que foi criado dentro da cooperativa, dentro da Unimed, era de oferecer um espaço de escuta, de acolhida emocional. Bom, junto com isso, a gente começou a trabalhar fortemente a bandeira da prevenção, né, de que as mulheres também passem a se cuidar, reforçar a importância da mamografia, reforçar a importância da consulta médica anual. Tem um programa, inclusive, assim, que tem um rastreamento dentro da cooperativa. A usuária não realizou a mamografia ou não fez a consulta, recebe uma cartinha, um lembrete, né? Olha, estamos verificando que a sua consulta não foi realizada, a mamografia não foi feita no último ano. Então, é assim, um auxílio também para que as mulheres se cuidem realmente, né, nesse sentido. E ao longo desse tempo, né, nós fomos criando várias campanhas e o grupo foi realmente se fortalecendo. Então, a gente fecha agora essa década. Há 2 anos ele foi reconhecido, passou a ser reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, porque se enquadra em determinados padrões. Assim, nós acreditamos que isso também, essa certificação também nos dá um fortalecimento, né, um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo. E o objetivo fundamental é oferecer um espaço de acolhida e de fala. Importante, Paulina. Vamos aproveitar o espaço para quem está nos assistindo e de repente tem algum caso ou quer participar, tem algum telefone. Sim, assim, ó, qual é a condição? E eu acho isso muito interessante. Não é necessário ser usuário da Unimed. A Unimed abre sua comunidade. Então, basta ter o diagnóstico de câncer de mama e nos procurar. As reuniões acontecem às terças-feiras, agora ali na operadora, no centro administrativo, ali na João Pessoa com Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, na verdade, com a João Pessoa. Sim. Não precisa se inscrever, não precisa pagar. Que horas é? 14 horas. Terças-feiras? Terça, 14 horas. É apenas chegar. Aí eu posso vai ser bem recebida. Sempre será bem recebida, sempre vai ter uma boa acolhida. Eu passo um tempo, depois não passo mais, depois eu vou voltar. Absolutamente aberto, o funcionamento é aberto. E a gente sabe que durante o tempo dos tratamentos, os horários são diferentes, muitas depois voltam a trabalhar,
mas ainda assim, mesmo para quem já retomou o trabalho, de quando em quando a gente se encontra em algum evento, né? Então a gente percebe que tem um laço afetivo Sim, que se fica um estabelece, vínculo. que é um vínculo, exatamente, que é muito interessante, é muito bom. Perfeito. Túlio, fora a questão da cura, a mulher é muito vaidosa, né? Tem questão da autoestima, da beleza, e nesse sentido as cirurgias de reconstrução da mama têm avançado muito. A maioria hoje dos casos em que é preciso retirar a mama, já há reconstrução? Como é que tem evoluído esses procedimentos? Sim. Hoje em dia não se fala mais em cirurgia de mama sem se pensar nessa parte da reconstrução, e mesmo numa cirurgia em que não seja retirada a mama, não se pode mais pensar num ato cirúrgico sem se pensar na parte estética, quer seja uma cicatriz, que a gente tem que pensar numa maneira que ela fique mais adequada, esteticamente aceitável, ou mesmo numa assimetria da mama. Então a gente já tem que pensar, falou em cirurgia, a gente vai pensar na parte reconstrutiva e na parte estética também. E hoje em dia, a maioria dos casos a gente consegue oferecer já a reconstrução da mama no momento imediato, nos casos em que é feita a mastectomia, que é retirada da mama, para que a gente não faça uma cirurgia de reconstrução imediata, ou nos casos que a paciente não quer fazer a cirurgia de reconstrução, isso eventualmente acontece. Sim, eu não quero retirar a mama e ok. Hoje em dia é a minoria dos casos, isso não acontece. Mas, tem alguma razão para isso? Olha, é difícil a gente entender assim, o que se passa na cabeça da paciente mulher, naquele momento. Muitas vezes isso está relacionado ao momento. Agora eu não quero, porque, claro, é uma cirurgia que vai requerer mais cuidados. Muitas vezes a gente tem que colocar um expansor tecidual, que é nada mais é do que uma prótese vazia, onde a gente vai enchendo ela de soro no período pós-operatório, até que a pele possa esticar e ficar no volume da mama contralateral, da mama do outro lado, até que a gente possa colocar a prótese definitiva. Então, ela exige mais cuidados. E a paciente, quando a gente explica, em alguns casos, não, nesse momento eu não quero. E nos casos em que a paciente não quer naquele momento, aí sim, a gente atinge quase 100% dos casos. Passando 1 ano, 2 anos, onde toda essa situação de turbulência se acalmou, ela nos procura novamente e então parte para um processo de reconstrução que a gente chama de reconstrução tardia. Mas hoje em dia é praticamente 100% dos casos. É porque para a autoestima da mulher, né, Paulina, como eu dizia, a mulher é vaidosa. Claro, tem esses casos que são minoria, mas a maioria quer a reconstrução, quer ficar mais parecido com o que era antes, né? Então é importante também essa reconstrução. Sim, eu penso que às vezes precisa um tempo para maturar essa decisão, né? Às vezes o impacto é grande, primeiro processo é vão tratar o câncer e depois vão pensar na outra etapa. Mas o que a gente observa é que as cirurgias têm sido também muito mais conservadoras, né? Assim, até fruto de que os diagnósticos são feitos mais precocemente, né? Então, recursos que eram usados anos atrás, assim, mais invasivos, mais agressivos, com a evolução toda, né, do processo, isso tem se modificado. Mas eu penso que a vaidade é uma questão importante, né? Então ela vai ter que se valer dos recursos que estão disponíveis e fazer a escolha, que naquele momento ela entende que é o melhor para ela. E felizmente também essas reconstruções cada vez mais pelo próprio Sistema Único de Saúde, né? O que é importante, porque universaliza esse acesso, né? Exatamente. Priscila Matias, temos mais perguntas? Temos. Doutor Túlio, a Jussara, do Elo Ferroviário, ela pergunta, no primeiro bloco, o senhor falava sobre os estágios do câncer de mama e que o diagnóstico no primeiro estágio, ele facilita o processo de cura. Ela pergunta quanto tempo, se é que é possível mensurar o tempo do primeiro estágio para um segundo estágio, onde é possível a mulher tocar e sentir o nódulo. A pergunta da Jussara é interessante, no sentido de que cada caso é um caso, porque existem inúmeros tipos de câncer de mama. O tipo mais comum, que a gente chama de carcinoma ductal, ele dobra de tamanho em relação mais ou menos 1 ano. Então, um nódulo de 1 centímetro,
em 1 a 2 anos ele vai atingir 2 centímetros. E a partir de 1,5 a 2 centímetros, os estudos mostraram que, claro, isso dependendo do tamanho da mama de cada paciente, já é o tamanho que ela consegue sentir. Mas isso são dados muito subjetivos e que a gente praticamente não considera. São mais dados científicos, porque na prática, o que vai importar para a paciente é o caso dela. Então, são dados que a gente praticamente não utiliza no cotidiano, na nossa prática clínica, porque isso para a paciente isso não vai fazer diferença. Então, tem cânceres que em 2 ou 3 meses pode dobrar de tamanho, pode comprometer a pele e a paciente vai ver a olhos vistos o nódulo crescer. E em alguns casos, aquilo pode se prolongar por anos e a paciente não manifesta nenhuma situação clínica, ela não sente, ela não apresenta nenhum outro sintoma em relação a metástases, mesmo que o câncer tenha ido para outras partes do corpo, ela pode não apresentar sintomas, então, pelo menos precocemente. Então, isto é muito individualizado. Temos mais pergunta, Priscila? Temos. O Antônio, do bairro Santo Antônio, pergunta se existe câncer de mama masculino. Sim, existe. É um câncer muito raro de acontecer no homem, mas ele existe. Em função dele ser tão raro, para o homem não é preconizado esse rastreio, ou seja, de fazer um exame mesmo que ele não sinta nada. Até porque o homem, como ele não tem a glândula mamária desenvolvida, sempre quando ele sente alguma coisa, ele sentiria nódulos muito menores do que a mulher que tem uma mama desenvolvida. Então, geralmente a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce no homem em função dele não ter uma mama desenvolvida e consegue detectar isso facilmente. Mas, infelizmente, quando acontece casos de câncer de mama em homens, ele costuma ser mais agressivo e evoluir mais rápido. Mas ele existe, é raro e o tratamento ele é bastante semelhante ao que é realizado nas mulheres. Túlio, eu acho importante a gente frisar, e aí eu volto à questão de bater sempre na mesma tecla, por mais que se fale nisso, é sempre importante para quem está nos assistindo, quais são os hábitos que as mulheres devem ter ou podem ter para evitar o surgimento do câncer de mama? Isso a gente sempre fala na prevenção primária, né? Que é evitar que a doença ocorra. E a prevenção secundária seria o que nós estamos falando aqui, que é detectar num momento precoce aonde a gente pode oferecer cura. Então, falando sobre a prevenção primária, que é fazer com que a doença não ocorra, são hábitos que não são nada estranhos para a gente, que são hábitos de vida interessantes, como uma dieta balanceada e adequada, sem excessos, evitar o consumo de álcool, atividade física, nada que não seja, nenhum item que não seja extremamente falado já e incentivado a respeito de incentivos de boa prática de saúde, enfim. O fumo, ele entra como um mau hábito, ele não teria uma relação direta com o câncer de mama, mas ele geralmente está atrelado a uma série de outros maus hábitos que teriam essa relação direta com o câncer de mama. Então, é importante quanto a essa pergunta é dizer o seguinte, eu sei que tem pessoas em casa agora que estão dizendo assim, mas a fulana fumava, bebia e aí não teve nada, e a minha outra vizinha que se cuidava teve câncer. Mas o importante é que a maioria, se nós pegarmos estatísticas, apontam que esses hábitos são importantes, né? Claro, obviamente, muitas pessoas falam isso, ele parou de fumar ou parou de beber, daí apareceu um monte de coisa. Na verdade, todo mundo riu aqui, mas eu tenho certeza que vocês... não é a Paulina que tem. A gente acaba escutando muito isso, mas na verdade o que acontece é que o problema aconteceu não porque aquela pessoa cessou aquele tipo de hábito, mas na verdade o problema aconteceu porque ela teve aquele hábito durante todos aqueles anos e naquele momento ela parou, mas todos aqueles anos aquela carga toda de maus hábitos, em algum momento aquilo desencadeia um problema. Aquela história, né, Paulina? Não, mas o cara fumava e viveu até os 90. Se não fumasse, podia ir até os 120, quem sabe, né? Sempre tem uma desculpa. Né? Paulina, muito obrigado pela participação. E frisando aqui, terças-feiras, as mulheres que quiserem participar,
na sede administrativa. Na sede administrativa, das 14 às 15. Tá. Só quero acrescentar leveza na vida, alegria é um elemento indispensável também e nos previne contra muitas doenças, talvez contra todas as doenças. Esperamos então que o programa tenha sido leve. Com certeza foi. Túlio, obrigado pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, o que a gente puder vir aqui ajudar, conversar, bater um papo, trocar uma ideia, sempre é bom. Priscila, obrigado e agradecemos também aos nossos telespectadores, né? Muito obrigada a todo mundo que participou, a gente está sempre à disposição. Paulina, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Leandro, até semana que vem. Aliás, semana que vem não temos programa. Isso aí, ainda bem que eu estou atento. Isso aí, na semana que vem a gente não tem programa, mas na outra terça-feira nós voltamos com mais um programa Cultura Debate. Tenham todos uma ótima noite.